Bem, quero cumprimentar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E cumprimentar também aqueles que estão assistindo pela internet, tanto aqui, pessoal daqui de Boston, quanto das famílias que estão assistindo no Brasil, pessoal da Igreja Assembleia de Deus Betel, etc. Graças a Deus por essa oportunidade, por podermos prosseguir no estudo da Palavra de Deus, nesse projeto Toda a Escritura. Então vamos tomar as Bíblias e vamos abrir em Gênesis capítulo 3, para darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus, focando no tema o grande fracasso e o raio de esperança. Gênesis capítulo 3, ele fala da queda do homem. É o capítulo que descreve a entrada do pecado no mundo, como caíram nossos primeiros pais e como nossos representantes, nós caímos junto com eles. Esse capítulo nos ensina que Deus tem padrões bem definidos, com bondade, amor e graça, mas que Ele exige obediência. E que o ser humano tem capacidade, tem livre-arbítrio para obedecer ou desobedecer. Ele tem discernimento, mas ele também tem responsabilidade. E se ele desobedecer, ele vai ter que arcar com as consequências de seus atos, sem poder culpar a ninguém, nem mesmo o diabo. Então, vamos fazer a leitura do capítulo, dessa vez lendo alguns trechos e depois a gente faz comentários. Vamos ler primeiramente dos versículos 1 a 7. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e o deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós encontramos então a descrição bem simples, direta, clara, de como foi que o pecado entrou no mundo. Aqui fala primeiro de um animal, a serpente, que é tratada como sendo sagaz. Sagaz quer dizer esperta, astuciosa, inteligente. A palavra aqui no original, ela não carrega nenhum sentido negativo, embora nas traduções mais tradicionais da Bíblia, a palavra sagaz seja reservada para alguém que usa a sua inteligência para o mal. Mas não é o caso aqui. É apenas a descrição de alguém que é inteligente, que tem um raciocínio rápido. E a mulher, então, interagiu com a serpente. Mas é meio estranho, né? A mulher fica conversando com uma cobra lá, uma serpente. Ela não estranhou isso? Não, a Bíblia não explica por que ela não estranhou, e nem adianta a gente especular muito. O fato é que é tido como sendo uma serpente realmente. A interpretação simples e clara da Bíblia dá a entender que é serpente, que ali alguma coisa fez com que aquele animal falasse. E o animal falar na Bíblia, essa não foi a última vez. Já houve outra vez que na Bíblia um animal falou, não é? A jumenta de Balaão, por exemplo. E o Balaão não ficou espantado porque a jumenta estava falando. Ele fez só dialogar com a jumenta. Então algo parecido aconteceu com Eva aqui. Ela dialogou com a serpente, ela conversou com a serpente. E a gente fica pensando, mas serpente, existe alguma coisa na Bíblia que fundamente isso? Sim, o apóstolo Paulo, pelo menos 2 vezes ele se refere à serpente que enganou Eva.
O apóstolo João trata esse episódio falando do dragão, a antiga serpente. Então era um animal mesmo que estava ali falando. O que acontece é que a Eva, ao dialogar com a serpente, ela não estava dialogando com um ser superior a ela, não estava falando com alguém que fosse mais maravilhoso que ela. Ela tinha que confrontar. Ela tinha autoridade para isso. Porém, ela fraquejou. Ela fraquejou e começou a fraquejar ali. Primeiro diante do que a serpente falou. A serpente colocou logo dúvida no que Deus tinha dito. Veja só, diz assim: não comereis, não é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Quer dizer, Deus não tinha dito que não é para comer de nenhuma árvore? O sentido é esse, tá? As outras traduções dizem assim: não foi isso que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Outra tradução: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutos de nenhuma árvore do jardim? E por aí vai. A nossa tradução, essa tradução que eu uso é muito ao pé da letra, às vezes dá mal a entender, não permite um bom entendimento. Mas o que a serpente está dizendo é o seguinte: vem cá, é verdade que Deus disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que ela insinuou. Já começou insinuando que Deus estava sendo um Deus malvado, que coloca as pessoas no jardim cheio de árvore frutífera e não pode comer de nenhuma fruta. Eva então respondeu aqui e disse assim, respondeu que não foi isso que Deus disse. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Note que aqui ela caiu no engodo da serpente. A serpente falou do que Deus tinha dito com um exagero tremendo. E Eva caiu um pouquinho do exagero também. Primeiro ela disse o seguinte: não, Deus disse que não é para comer da árvore que está no meio do jardim, para não morrer, e nem tocar. Deus não falou para não tocar, falou para não comer. Ela foi levada pelo ânimo do exagero e extrapolou o que Deus tinha dito. Note que o detalhe aqui é sutil, mas mostra o risco de você não se apegar ao que a palavra diz. Você ir para os exageros. E isso acaba levando a uma queda. Depois tem um detalhe mais sutil ainda. Note que em todo lugar, no capítulo 2, fala o Senhor Deus, o Senhor Deus. Aqui a serpente fala Deus. E a Eva fala Deus. Qual é a diferença? Não é tudo Deus? Para nós não tem tanta diferença, mas para eles tinha. Lembram que a gente comentou aqui que Deus é um título genérico para a divindade. Porém, o Senhor é um título que é empregado para o Deus que faz aliança com o ser humano, para o Deus que convive com o ser humano, que se relaciona com ele. A serpente não quis mencionar Deus como alguém que se relaciona com o ser humano. E Eva, ao repetir o que a serpente falou, repetiu apenas Deus. Também não se referiu ao Senhor como alguém que se relaciona com o ser humano. Uma divindade, alguém que está lá, não alguém que se relaciona comigo. São pequenos detalhes que vão contribuindo para minar a força espiritual da pessoa e faz com que ela tenha uma percepção errada de quem é Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, e facilita cair no pecado, cair na tentação. O detalhe interessante é que essa manipulação da palavra de Deus é uma arma muito antiga que o diabo usa e continua usando hoje. E ele tentou usar também contra Jesus, quando citou para Jesus o Salmo 91, falando assim, não está escrito que aos seus anjos dará as ordens a seu respeito? Tentou manipular a palavra de Deus para fazer Jesus pecar. Temos que ter firmeza no que a palavra diz, no que a Bíblia diz. Respondeu-lhe a mulher, já lemos, então versículo 4 e 5, o diabo continua falando, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que vocês no dia que comerem serão semelhantes a ele. O que ela está ensinando aqui? Ela, a serpente, ou seja, o diabo, por trás da serpente. Deus é um Deus mesquinho.
Deus é um Deus egoísta, que não quer o melhor para vocês, não quer que vocês tenham entendimento, não quer que a mente de vocês se abram, porque senão vocês vão ficar sendo igual a eles, e Ele não quer isso, colocando dúvida na cabeça das pessoas sobre quem é Deus. Hoje ainda acontece isso. Muita gente não se reconcilia com o Senhor, muita gente está fora da igreja, muita gente fica fora dos caminhos do Evangelho, porque fica achando que Deus é cruel, que Deus é isso, é ruim, porque é que Deus deixou acontecer comigo, e por aí vai. E o diabo jogando dardos inflamados, né, na mente da pessoa. E diz assim, quando diz que, porque Deus sabe que no dia que comer se abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal, sereis como Deus. Aqui está a essência da tentação. A essência da tentação não foi comer o fruto. Essa não era a essência da tentação. Era apenas o meio para ela se consumar. A essência da tentação é: queira ser igual a Deus. Deseje conhecer o bem e o mal. Essa é que era a essência da tentação. Lembre que é um costume hebraico se referir a um todo de alguma coisa citando os extremos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estão lembrados disso? Quer dizer, criou todo o universo. De Dan até Beceba e por aí vai. Conhecer o bem e o mal significa conhecer todo o universo moral, de certo e errado, de bom e ruim, do bem e do mal que existe. Conhecer tudo, a ponto de você ter autoridade, ter capacidade de determinar o que é o bem e o que é o mal. E só Deus tem essa capacidade. Só Deus tem esse poder. E o ser humano agora estava sendo tentado para ser igual a Deus. E aí o meio para conseguir ser igual a Deus, dizia a serpente, é você comer do fruto. É você desobedecer. E Eva, então, está aqui na iminência. E aí ela vai e olha para o fruto, acha que o fruto é gostoso, acha que o fruto é bonito, e devia ser mesmo, agradável, e aí toma e o dá ao seu marido. É interessante que a gente percebe que 3 coisas aqui. Vendo que era boa para comer, agradável para os olhos e desejável para dar entendimento. Vamos comparar isso daí com o que tem em 1 João 2,16. Diz assim 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a palavra concupiscência significa um desejo intenso, tá? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. São 3 coisas, então, que estão envolvidas aqui num sistema que contribui para desobedecer a Deus. Aquilo que os olhos desejam muito, que desperta paixão na gente e faz com que a gente se sinta melhor, poderoso, legal. Essas 3 coisas são etapas para o pecado. Aconteceu com Eva. Ela disse que árvore boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E quando você começa a olhar na Bíblia, através da palavra de Deus, você vai vendo que há um padrão que se repete sempre assim. Aconteceu com Eva, aconteceu com os antediluvianos. Lá no capítulo 6 de Gênesis, que diz que os filhos dos homens, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, de todas que lhe agradaram. Ou seja, vendo, tomaram as mulheres. A mulher de Potifar, lá em Gênesis 39, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mais uma vez, vendo. Note que aqui há uma prevalência, uma predominância dos sentidos. Essas pessoas, Eva, os antediluvianos, a mulher de Potifar, estão se guiando pelos sentidos, por aquilo que vai dar uma satisfação imediata. Acã, depois da tomada de Jericó,
que ele escondeu alguma coisa lá, e Josué foi confrontado depois da derrota diante de Ai. E aí, o que é que aconteceu, Acã? O que é que você fez? Por que é que você pecou? E ele respondeu: quando vi os despojos de uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e a barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os para mim. Vi, cobicei e tomei. Sansão, a Bíblia diz que Sansão foi a Gaza, viu a prostituta Dalila e quis ficar com ela. Davi, de tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali viu a mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e deitou-se com ela. Viu, desejou e tomou-a. Esse padrão acontece muitas vezes na Bíblia e acontece nas nossas vidas também. A gente fica sendo tentado por coisas que nos atraem, a nossa cobiça fica despertada. Isso pode ser na área de sexo, na área de riqueza, na hora de emprego, na hora de diante de um cargo ministerial, de um cargo público, seja onde for, a sequência é a mesma. Por isso é que Tiago diz assim: cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça ficou grávida dentro da pessoa, né? Aí vai e concebe, dá a luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Essa é a sequência normal do pecado, aconteceu com Eva e com tantos outros. Agora, quando você olha para a Bíblia, você encontra também o exemplo de Jesus. Lá no deserto, Satanás tentou Jesus da mesma maneira. Fez com que ele visse os pães, quisesse transformar os pães. Olha os reinos deste mundo, mostrou todos os reinos do mundo. Se eu vou dar aí tudo para você ser prostrado. Tentou despertar em Jesus pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Mas, ao contrário de Adão, Jesus resistiu. E por isso ele é nosso representante para nos trazer a salvação. A lição que fica aqui é o enorme perigo de nós nos guiarmos pelas sensações, pelo desejo imediato. Criança não tem controle sobre isso. Criança não tem controle. Uma criancinha, ela quer uma coisa, ela quer. Ela não é capaz de esperar. Ela não aprendeu a se dominar ainda. Mas adultos, a tentação vem e muitas vezes ele cede. E não deve ceder, não é para ceder. Ele tem que aguentar, tem que superar. Para isso é que nós contamos com a presença do Espírito Santo, para vencer as tentações. O final do versículo 6 diz que a mulher tomou o fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui aconteceu o grande fracasso de Adão, e o grande fracasso de toda a humanidade que estava ali representada por Adão. Foi a grande derrota, o grande fracasso. Adão tinha sido colocado no jardim do Éden para o cultivar e guardar, e ele fracassou. Ele deixou a serpente triunfar naquela iniciativa. Adão tinha recebido de Deus uma determinação simples: pode comer de todas as árvores, menos daquela. E ele fracassou. É interessante que a gente fica pensando, mas por que Deus colocou essa árvore lá para servir de tentação? Se Deus não colocasse alguma coisa para testar a obediência de Adão, Adão seria apenas um robô, uma máquina que não tem escolha. Quando existe a impossibilidade de pecar e a pessoa não peca, ela não está vencendo o pecado. Ela apenas não tinha condições de pecar. Adão tinha que ter liberdade para desobedecer. Por quê? Para que o amor dele por Deus tivesse valor.
Sabe o cachorrinho que fica abanando o rabo quando o dono chega em casa? Por que ele fica abanando o rabo daquele jeito todo felizinho? Porque ele sabe que vai receber alguma coisa em troca. Ele desenvolveu afeto. Ele não ama o seu dono espontaneamente. Deus não nos trata como cachorrinhos amestrados, educados. Nós temos a liberdade para desobedecer. Só assim é que o nosso amor por Deus tem valor. Só assim, quando você aceita o chamado de Deus, tem valor. Porque você tinha liberdade para não ir, para não aceitar. Aqui a gente vê então uma coisa que o fracasso de Adão, diante daquilo que recebeu, da incumbência que recebeu. E é interessante a gente notar que aqui entrou o pecado no mundo. Mas a palavra pecado não está aqui. A palavra pecado só vai aparecer com esse termo mais adiante. Aqui aparece porque desobedeceste, porque comeste da árvore que eu disse para não comer. Existe apenas a questão da desobediência. O pecado é descrito, mas ele não recebe esse nome. Mas quando você vai ver a Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, as palavras que são usadas para se referir a pecado, são mais usadas para se referir a pecado, significam errar o alvo, não atingir o objetivo. E foi exatamente o que aconteceu com Adão. E é exatamente o que acontece conosco quando nós também fracassamos em fazer aquilo que Deus espera de nós. Nós não atingimos objetivos. Ficamos aquém daquilo que Deus espera. Por causa da queda de Adão, o propósito de Deus agora para nossas vidas é impossível ser atingido por nossas próprias forças. Não conseguimos mais. Adão conseguia. Adão conseguiria se manter santificado. Adão conseguia, se quisesse, atingir o padrão de Deus. Mas ele fracassou. Ele fracassou. Por causa disso, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o pecado não entrou nas árvores ali, naquelas pedras. Não, o pecado entrou inclusive em Adão. Adão ficou contaminado pelo pecado. Ele agora era um fracasso ambulante. Um fracasso ambulante. Alguém completamente sem capacidade de cumprir a vontade de Deus, de atingir aquilo que Deus espera das pessoas. Um derrotado. Esse era o estado de Adão. E é interessante quando a gente lê aqui que diz assim: e deu ao seu marido e ele comeu. Algumas traduções dizem assim, que estava ao seu lado, porque a forma menos literal, menos ao pé da letra, mas que dá a entender na língua original, é que ele estava ali do lado. E por que Adão não falou nada? Eva, sai dessa, Eva, não entra nisso. Está repreendido, ô serpente, vai. Ele não sabia para onde ir ainda, não tinha o inferno ainda. Mas sai daqui, vai para fora do Éden. Por que Adão ficou calado? E isso é uma coisa que engasga aqui na goela dos homens, na garganta dos homens. Homens que ficam em silêncio quando suas esposas ou suas famílias são assediadas pelo mal. O silêncio de Adão deixou que Eva fosse envolvida. O silêncio de Adão. Ele fracassou ali. E também tem uma outra coisa. A reação dele de apenas comer o fruto dá a entender que talvez ele já estivesse amadurecendo a vontade de comer do fruto também. Até aí não tem problema. Ele ser tentado para comer do fruto não era pecado. Lembre disso. A tentação não é pecado. Jesus foi tentado. O pecado foi ele desobedecer. Isso é uma coisa muito interessante para nós compreendermos o processo que aconteceu com Adão,
olhando também a fruta, de vez em quando passava lá, olhava lá, tal, desenvolvendo aquilo lá, crescendo. Aí chegou a insinuação e ele caiu. Nós também somos submetidos a tentações, várias. Isso não é pecado. Billy Graham dizia que você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho em cima da sua cabeça. O problema não é o pássaro voar, não é a tentação passar pela sua mente. E ela passa. O problema é você ficar agarrando, alimentando, aí vai fazendo com que a cobiça vá entrando numa gestação, como dizia Tiago, e aí uma vez que ela concebe, dá luz ao pecado. Temos que impedir a tentação logo que surja, repreender logo que apareça, para que ela não prospere, não se desenvolva. No versículo 7 diz então, assim, que eles então abriram-se os olhos, viram que estavam nus. Como assim estavam nus? Eles não percebiam que estavam nus? Eles estavam nus, eles se viam, eles viam o corpo um do outro. Mas isso não tinha problema para eles. Havia uma comunhão plena, intimidade plena. Agora eles se envergonhavam. O estado espiritual deles, de nudez espiritual, estava representado pela nudez física. E agora eles percebiam isso e se envergonhavam. E na sua vergonha tentaram improvisar, pegando roupas, fazendo cintas, né? Aventais, cintos de folha de figueira. Qualquer ventinho dava aquilo ali e levava embora. Ou seja, é um tipo de cobertura para a nudez que não serve de nada. Igual a religiosidade que é inventada pelos homens. Religiões inventadas pelos homens, filosofias inventadas pelos homens para tentar explicar aquilo que Deus fez, que cobrem a necessidade humana, tanto quanto folha de figueira cobria Adão e Eva. São inúteis, completamente inúteis, como acontece com todas as religiões. Leamos agora dos versículos 8 a 19, do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia na parte da tarde, quando está aquele vento, já perto de anoitecer, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu e tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, né? E tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui então tem o desdobramento da desobediência do homem, entrou a pecado no mundo. A gente tem que compreender que essas perguntas que Deus está fazendo aqui
são meramente retóricas. Ou seja, é uma pergunta que não se espera que você responda, porque a resposta é clara. Deus sabia o que estava acontecendo, mas ele esperava uma confissão da parte de Adão. Deus estava dando a Adão uma oportunidade de confessar o seu pecado, de buscar em Deus a solução para a enrascada que ele tinha se metido. Vem cá, eu comi daquele fruto que a serpente mandou lá, disse que ia acontecer uma opção de coisa boa, não aconteceu nada, estou me sentindo agora uma pessoa completamente alienada da minha mulher, uma pessoa envergonhada. O que é isso? Deus, por favor, me socorre aí, Senhor Deus, o que aconteceu? Ao invés disso, Adão fugiu, alimentou o medo, tentou se distanciar de Deus. E esse foi o primeiro sinal da morte espiritual de Adão e Eva, porque eles tiveram medo. Deus veio para estar com eles, para ficar gozando da companhia deles, para estar desfrutando do relacionamento com eles, mas eles agora estavam apavorados com medo de Deus, tentando se esconder de Deus. Não tem como, né? Não tem como. Sentiam-se culpados. Aí tem no versículo 9 a pergunta: onde estais? Essa pergunta demonstra duas coisas, bem claramente, né? Primeiro, o homem está perdido. Segundo, Deus está procurando o homem. Então Deus viu ao encontro do homem aqui, foi uma manifestação da graça de Deus. Deus está buscando para salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, disse o Senhor Jesus Cristo. Irmão Luciano, sua pergunta. No caso, se Adão e Eva, se eles dissessem, na hora que Deus perguntou para eles, se eles assumissem a culpa, provavelmente não entraria para o pecado, sabe? Não poderia haver um perdão apenas de Deus. Não poderia haver apenas um perdão. O que mudaria ali, por que não? Porque o pecado exige uma expiação. O pecado não pode ser perdoado sem que tenha sido pago. O pecado não é equivalente a um pisar no pé. Que você diz, não tem problema não, você que foi sem querer, eu te desculpo e fica por isso mesmo. Não. O pecado é uma nódoa muito grande, é uma coisa muito séria e exige um pagamento. O que aconteceria é que Deus iria providenciar algum tipo de remissão, que trouxesse uma graça para que Adão e Eva não recebessem a maldição que receberam. Teria havido algum tipo de remédio que Deus iria providenciar ali. Obrigado pela pergunta, muito interessante essa pergunta. Muito bem, quando a gente começa a ler esse texto aqui com calma, a gente observa que a entrada do pecado no mundo trouxe então uma porção de problemas, que nós vamos tentar abranger aqui de uma forma rápida. Esses problemas abrangiam tudo quanto é a dimensão do ser humano, da vida humana. A dimensão espiritual ou teológica, a harmonia com a natureza, o relacionamento com outros seres humanos, o relacionamento com os outros animais, a questão da saúde, tudo está aqui nesse pacote de coisas que aconteceu. Primeiro é que foi quebrada a comunhão com Deus, está aí no versículo 10. A quebra da comunhão com Deus trouxe como resultado morte espiritual e medo. E mais adiante, a morte física. Adão e Eva começaram a morrer naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Assim como uma pessoa começa a morrer. Quando é que um ser humano começa a morrer? Quando nasce. No momento que nasce, o processo de envelhecimento já começa. Nós trazemos agora a marca da morte. Isso entrou ali naquele momento. Nos versículos 14 e 17 fala de maldição, que trouxe crise ecológica, animais violentos, natureza selvagem, toda espécie de coisa ruim no meio da natureza, porque tudo ficou amaldiçoado. A Bíblia diz que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus.
No versículo 15 fala também de inimizade. A inimizade existe em tudo quanto é região, dentro das famílias, entre partidos políticos, governos, até dentro da igreja, ministérios. O melhor lugar do mundo, ainda assim é imperfeito, é a igreja. Não existe lugar nenhum melhor do que a igreja. E nós somos testemunho de como a igreja tem problemas, por causa do pecado. No versículo 16 fala de dor e sofrimento. Fala também no versículo 16 de ser dominado por desejo. Ou seja, a partir daqui, o ser humano passou a confundir desejo de paixão, de carnalidade com amor. Uma pessoa que diz que está tremendamente apaixonado, está amando, na verdade só está com desejo físico, como aconteceu lá com Davi, a mulher de Potifar, Amnon e Tamar, etc. No versículo 17 fala de fadiga para obter o sustento. No versículo 18 fala de espinhos. No versículo 19 fala de suor como consequência do sofrimento. Suor agora não seria mais apenas a transpiração. A transpiração é um fator, é um ato, uma questão biológica que faz parte do bom funcionamento do nosso corpo, para refrigerar as células do corpo. Nós ficamos transpirando o tempo inteiro. Quando a transpiração é excessiva, a gente nota que aí vira suor, não é? Mas transpirar, a gente transpira o tempo todo. Por isso é que depois de algumas horas você sente sede, mesmo que não tenha suado, mesmo no ar-condicionado. Mas agora, o suor passou a ser uma característica de um estado de sofrimento. Tanto é que a pessoa, quando está sentindo uma dor muito intensa, ela sua. Ela fica transpirando tão forte que ela sua. Chega a molhar a roupa de suor. E finalmente no versículo 19 fala de uma última consequência, a morte. Muita desgraça aconteceu no mundo por causa do pecado. Porém, ao falar sobre esse assunto, Deus, em sua graça e misericórdia, diante do grande fracasso humano, ele acendeu um raio de esperança. E ele diz assim lá no versículo 15, que da semente da mulher nasceria da sua descendência, que feriria a cabeça da serpente, ou seja, esmagar, matar, né? E esta lhe feriria o calcanhar. Esse versículo aqui, muito antigamente, os judeus sempre encararam como uma promessa de que um dia viria um Redentor que iria trazer algum tipo de salvação, de algum tipo de alívio para a questão do pecado. Depois que Jesus Cristo veio e cumpriu esse versículo aqui, ele foi ferido no calcanhar porque foi levado para a cruz. Mas lá na cruz ele triunfou sobre o mal. E ali ele derrotou as potestades malignas. Na cruz, ali ele esmagou a cabeça da serpente. E aí a Bíblia, a história da igreja conta que a partir do ano 180, através de um pai da igreja chamado Irineu, ele começou a mostrar como esse versículo aqui se refere à vinda de Cristo. O homem pecou, caiu da graça de Deus, está condenado. Todas aquelas misérias aparecem na vida humana agora, mas vem o Redentor prometido para resgatar do pecado. E quando você olha a realização disso mais para adiante, quando chega lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho, nascido de mulher. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que agora o Filho de Deus vai cumprir toda a maldição que foi lançada sobre a humanidade, sobre a natureza, ele vai tomar sobre si. Veja, por exemplo, a questão dos desejos. Jesus sentiu desejos, mas ele não foi dominado por eles. No deserto ele teve fome, mas não foi dominado pelo desejo. Jesus sofreu inimizades, tanto por parte de seus irmãos, quanto da sua nação, quanto por parte dos romanos.
mas não revidou, não abriu a sua boca. Jesus sofreu fadiga e sustento. A Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos, que ele era identificado como sendo filho do carpinteiro. Jesus suou como consequência do sofrimento, e não suou um suor qualquer, era um suor tão grande, tão enorme, que parecia até gota de sangue, porque ele sofreu e suou a esse ponto. Jesus enfrentou os espinhos, quando foi coroado de espinhos. Jesus tornou-se maldição, porque ele foi pendurado no madeiro, e está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ali ele se tornou maldição no nosso lugar. Jesus sofreu a quebra da comunhão com Deus, como Adão tinha sofrido. Só que Adão escondeu-se, mas Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? E sabendo que Deus havia se afastado dele, para que ele pudesse pagar o preço pelo pecado, sem que Deus fosse atingido com aquilo ali, porque Deus não podia olhar para seu filho com aquilo ali, e Deus tinha que deixar o filho sofrer aquilo. Quando foi tudo pago, ele disse: Pai, agora nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não correu de Deus, ele agora correu para Deus. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós, e por isso pode nos salvar. Ele sofreu a morte por cada pecador, por cada um de nós. Glória a Deus. Versículos 20 a 24 diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A palavra Eva significa viva, vivente. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho para a árvore da vida. O que aconteceu aqui agora é uma coisa que a gente tem tempo para falar, mas é preciso entender com calma. Primeiro, a gente vê a providência de Deus em fazer roupas de pele para Adão e Eva. Adão e Eva estavam nus, perceberam que estavam nus, se envergonhavam, uma situação constrangedora, e inventaram para si uma solução que não resolvia nada. E Deus, na sua graça, providenciou uma solução que atendesse às necessidades do momento, e fez pele para eles. E aqui é interessante, porque para fazer isso, Deus teve que matar um animal. Um animal foi sacrificado para que Adão e Eva pudessem ter as vestimentas. Isso nos lembra o que está lá em Isaías 61, quando diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu das vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Aquelas vestes, feitas a partir de um animal que já havia sido imolado e tendo seu sangue derramado, nos lembram as vestes da salvação que nós recebemos quando Jesus Cristo foi imolado no nosso lugar, para nos cobrir da nudez do pecado. No versículo 22 diz que o homem agora se tornou conhecedor do bem e do mal. Ou seja, o ser humano agora tinha a possibilidade de usar um determinado tipo de conhecimento que ele não tinha antes. Conhecer o bem e do mal. Um conhecimento mesmo que imperfeito, não conhece tudo do bem, não conhece tudo do mal, mas ele conhece mais alguma coisa. Só que, primeiro, ele não conhece tudo, e segundo, aquilo que ele conhece, ele não consegue dominar. Mesmo sabendo que o mal é mal, ele não consegue se controlar, não consegue controlar essa situação.
Não adiantou saber. Ele não tem controle. E isso é uma coisa que apavora. Porque mesmo que o homem queira ser bom o tempo inteiro, haverá um momento em que ele vai sucumbir à maldade. Sempre há uma maneira de escorregar. O apóstolo Paulo escreveu assim sobre isso no capítulo 7 de Romanos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado entrou no homem, o mal entrou no homem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O ser humano agora é derrotado, completamente derrotado, porque ele está vendido ao pecado, ele se vendeu ao pecado. O pecado domina. Mas a esperança é que no final disso aqui, o apóstolo Paulo diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Graças a Deus pelo dom inefável, que nos livra da morte. Temos a vida em Cristo. Nós agora que estamos em Cristo, não somos mais escravos do pecado, porque nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E em nós habita o poder do Espírito Santo, que nos capacita a vencer o pecado. Glória a Deus. E diz mais. E o Senhor, lá no versículo 23 e 24, diz que Deus lançou o homem fora do jardim do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida. O lançou para fora. Colocou lá 2 querubins para guardarem o caminho para a árvore da vida. Ainda colocou o refulgir de uma espada que estava andando lá. Ninguém sabe explicar direito o que é isso. Não diz que era uma espada, era o refulgir de uma espada. Era alguma coisa que parecia uma espada. Ou seja, o caminho da árvore da vida estava bem guardado pra caramba. Não era para ter chance nenhuma de chegar lá. Deus botou Adão e Eva para fora do jardim e bloqueou completamente o acesso à árvore da vida. E isso não foi crueldade. Pelo contrário, isso foi uma manifestação da graça de Deus. Porque se Adão e Eva agora comem do fruto da árvore da vida, eles iam continuar vivendo sem nunca morrer. Em pecado, em tristeza, em dor. Antes de pecar, eles poderiam comer da árvore da vida e viver uma vida perene, até o momento em que fosse para sair desse plano aqui e lá para as regiões celestiais. A Bíblia não diz que era o plano de Deus. Mas Adão e Eva não eram imortais, porque a imortalidade absoluta é só de Deus. Adão e Eva não iriam passar pela morte como nós conhecemos hoje. Seria algum outro tipo de coisa que iria acontecer com eles. Mas agora, em pecado, viver para sempre em pecado, atormentado pelas suas lembranças, sem nunca se livrar daquilo, isso seria um inferno. Seria um inferno. E é interessante que esse tema de que a imortalidade seria intolerável, ela não é abordada, esse tema não é abordado só por teólogos, por pessoas que leem a Bíblia. Ele é abordado na literatura também, nos filmes. Deixa eu dizer para vocês o nome de alguns livros aqui, por exemplo. O Imortal, de Jorge Luiz Borges. A Máquina do Tempo, H.G. Wells. O Retrato de Dorian Gray. A Fonte Secreta, que conta a história de uma família que encontrou uma fonte embaixo de uma árvore, que quando bebia a água dessa fonte ficava imortal. A Canção de Scheherazade, de Isaac Asimov. No cinema, filmes como Entrevista com o Vampiro, O Homem Bicentenário, Highlander, O Preço do Amanhã, Adeline Eternamente Jovem, The Old Guard. Todas essas obras, todas elas falam de que a imortalidade, vivendo como nós somos, seria simplesmente intolerável.
simplesmente intolerável. Por quê? Essas obras dizem lá assim, que as pessoas que não morrem perdem o sentido da vida, pois sem um fim, nada tem urgência, valor ou propósito. Tudo provoca um sentimento existencial prolongado, acentuado pela desconexão com a humanidade e constante perda, que é viver uma vida para sempre fora do ciclo natural da vida, que leva a uma alienação e tristeza. Todo mundo vai passando, todo mundo vai morrendo, e você fica só com as lembranças e só com a dor. Foi disso que Deus livrou Adão e Eva, da morte íntima, e deu a eles o benefício da morte física. Porém, não acaba aí a história. A história não acaba aí. Por quê? Porque aquele Jesus que morreu, que provou a morte por nós, ele também ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar uma vida. E não a vida como nós a temos hoje, mas uma vida com a qualidade que ele tem. Uma vida eterna, uma vida de alegria, para tornar a dar ao homem a comunhão que ele tinha com Deus antes que pecasse. E até maior ainda, porque se Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e o Pai, Deus, os visitava lá pela viração do dia, nós estamos no próprio Cristo, estamos em Cristo. E quando nós chegarmos na cidade santa, na Nova Jerusalém, o próprio Deus será o santuário onde nós estaremos. Lá estará a árvore da vida. Amém. E lá nenhum mal mais entrará. Vamos terminar fazendo algumas aplicações disso daqui, tirando algumas conclusões. Primeira coisa, é preciso a gente lembrar que temos que ter firmeza no que a Bíblia diz. Temos que ter firmeza no que a Bíblia afirma, para não cairmos em ciladas do diabo, ou de seja lá quem for que o diabo esteja usando. Em segundo lugar, existe um enorme perigo em se deixar levar pelas emoções, pelos desejos. As sensações vêm, elas são nossas, são do ser humano, mas não podemos nos deixar levar por elas. A única coisa que temos que lembrar é a sedução da gratificação instantânea conduz à morte. Temos que resistir. Terceiro lugar, lembrar que Jesus é a solução de Deus para o pecado, para o problema do pecado. Ele é que enfrentou todas as consequências, morreu e ressuscitou para nossa salvação. E finalmente, que nós devemos glorificar a Deus pela imortalidade recebida em Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa. Mesmo que nós venhamos a passar pela morte aqui, ou não, se não formos arrebatados, mesmo que venhamos a passar pela morte, nos aguarda logo depois a imortalidade. Nos aguarda logo a seguir a ressurreição. E Paulo colocou isso da seguinte maneira, em 1 Coríntios capítulo 15. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, fiquemos firmes, glorificando ao Senhor Jesus Cristo pelo dom inefável da salvação. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe rica, poderosamente.